Olá, antes de mais quero partilhar que estou muito grata por fazer parte, uma vez mais, do Flow Summit, deste grande encontro e congresso online que contribui realmente para a feliz existência da totalidade, para o nosso Dharma, porque eu acredito que todas as palestras aqui nos vão ajudar a fazer cliques e a recordar, porque nós não estamos a aprender, nós estamos a recordar. Antes de entrar propriamente no tema que eu escolhi e porque é que eu o escolhi, porque é que eu sinto que ele realmente é muito importante falar dele cada vez mais nos dias de hoje, quero partilhar que a minha base é a filosofia do yoga. É esta filosofia que eu tenho me dedicado anos e anos a estudar. Nós podemos estudar várias coisas na nossa vida, não é? Eu estudei comunicação social e cultural, podemos escolher medicina, podemos escolher engenharia, podemos escolher o que quisermos. Estudar a filosofia do yoga é estudar o eu. É o estudo profundo do meu eu, do meu ser. Como é que ele funciona? Quem é que ele é? O que é que ele faz aqui? E compreendê-lo a vários níveis. Compreendê-lo ao nível físico, compreendê-lo ao nível energético, compreendê-lo ao nível mental e emocional. E de cada vez que eu vou estudar os conceitos desta filosofia, as suas explicações apaixonantes e encantadoras, porque realmente o yoga deixou-nos uma grande herança, de cada vez que eu o faço, criam-se em mim os chamados insights, sensações de isto é tão natural, eu já sabia isto é o despertar. E eu sinto o quê? Cada vez que eu vou para aí, eu sinto-me ganhar poder. Sinto-me ganhar o poder da escolha, o poder de fazer diferente. Porque quando nós não sabemos, quando nós não temos consciência, não há como fazer diferente. Então tudo aquilo que eu vou partilhar contigo é com a base nesta filosofia. Todos os seus conceitos é com base nesta filosofia. O tema que eu escolhi foi o equilíbrio entre a energia, as polaridades, a energia feminina e masculina, e como é que estas duas forças impactam o nosso ser em termos energéticos, depois em termos emocionais, psíquicos, como é que estas duas forças elas funcionam dentro de mim e depois como é que esta polaridade também se revela no mundo, como é que ela impacta as minhas relações, porque primeiro estas forças impactam a minha relação comigo mesmo. Antes de chegar aí, eu quero partilhar contigo antes, ok? De onde é que vem isto da energia feminina e masculina? Como é que isto se começou a falar? Como é que se processa? Vamos atrás. Para mim, a filosofia do yoga tem uma explicação que é deliciosa e eu não me canso de a ler, depois não me canso de a debater. O yoga explica que antes de tudo existir, de tudo aquilo que nós conhecemos existir, só existia a consciência. A consciência nunca nasceu e ela nunca vai morrer. Ela sempre existiu. Mas um desejo inerente desta consciência esta consciência começou a sentir, há um desejo de eu me experienciar. Não ser só consciência, não ser só conhecimento. Como é que eu me experiencio? É um desejo de eu me experienciar. Então, este desejo da consciência se experienciar cria uma vibração, e dessa vibração nasce a energia. Essa energia é conhecida como o princípio, como a força, a representação da energia masculina. Ok, então a energia, o prana, o Mahaprana, que é o prana cósmico, interagiu com a consciência. É o princípio do feminino. E é da interação destas duas forças que se gera a força da criação, o princípio do tudo. Porque elas casam, eu gosto desta visualização de duas forças que se entrelaçam, que se casam, que fazem o amor e que fazem nascer a vida, o princípio de tudo. Só que estas duas grandes forças, elas não existem só no universo. Nós somos também filhos da criação. O princípio da criação existe dentro de cada um de nós, a cada momento, a toda a hora. E é muito bonito, eu gosto muito dos conceitos, gosto muito das explicações, apaixonam-me, porque nós vimos deste princípio, deste macrocosmos, para depois entrarmos e mergulharmos no microcosmos e compreendermos daqui, como tudo começou e como é que eu própria existo e sou gerado. Então, a consciência, que é conhecida como Chitta Shakti, e depois temos o Mahaprana,
Prana, que é conhecido como Prana Shakti. Duas forças que existem em tudo, na natureza. A natureza é a representação do entrelaçar de duas energias que estão sempre em permanente comunicação. E nós não devemos ver o princípio do feminino, a representação do feminino e do masculino como duas coisas separadas. Vê e visualiza como uma moeda, duas faces, mas de uma mesma moeda. Elas existem sempre em uníssono. É realmente a interação delas as duas que geram várias realidades e que geram tudo aquilo que existe. E quero então entrar por aqui, por esta beleza desta explicação, para nós começarmos a compreender mais o nosso corpo e como é que ele funciona. Primeiro que tudo, também acho que é importante percebermos que o masculino não é o homem e o feminino não é a mulher. Ou seja, óbvio, eu enquanto mulher, naturalmente tenho muito mais energia feminina, isso é o que é natural. O homem, enquanto homem, é um representante da energia masculina e tem mais energia masculina no corpo. A Ayurveda até explica que, para nós vivermos em equilíbrio, o homem deve utilizar 80% da energia masculina e 20% da feminina, e a mulher 80% da energia feminina e 20% da masculina. Mas nós já aí vamos. Vamos entrar aqui mais para a compreensão de como é que elas as duas interagem no nosso corpo. Quando nós vimos do macrocosmos para o macrocosmos, quando estas duas forças se manifestam então no nosso corpo, elas manifestam-se sob a forma de Chitta Shakti, Ida Nadi, já vou explicar, Prana Shakti, que é Pingala Nadi. Então, os nadis são correntes, são rios de energia de prana no nosso corpo. E é incrível quando nós começamos a estudar isto. O Hatha Yoga Pradipika diz que nós temos 72 mil nadis no nosso corpo. Mas, por exemplo, formos estudar Shiva Samhita, diz que nós temos 350 mil correntes de energia no nosso corpo. Contudo, e embora isto seja um número enorme só para visualizares o poder que é a energia, embora seja um número redondo, 10 são considerados importantes, mas 3 são aqueles realmente trabalhados desde há 5.000 ou mais anos atrás pelos yogis. 3 canais principais no nosso corpo. Do lado, então, esquerdo, temos Ida, que corresponde à energia feminina ou energia lunar, que é o Chandra, a energia Chandra, Chandra em sânscrito. Depois, do lado direito, temos Pingala, a energia masculina, Surya, que é o Sol. E isto são os dois canais. Não é? Depois, ao centro, nós temos o Sushumna Nadi. Imagina que é o maior rio que nós temos no nosso corpo. Ele inicia-se no chakra da raiz, Muladhara, sobe até ao Sahasrara, chakra da coroa, que é 1000 vezes maior do que o chakra da raiz. O que é que este rio de energia representa no meu corpo? É o caminho para a iluminação. É o caminho da espiritualidade. Mas este rio, embora ele seja o maior, ele precisa do equilíbrio amoroso e consciente entre Ida e Pingala, feminino e masculino. Para tu poderes visualizar isto, temos o feminino, Ida, e masculino, à volta de Sushumna, portanto, eles fazem um movimento espiral, subindo pelo canal de Sushumna, e para conseguires visualizar isto é muito semelhante às duas hélices do nosso ADN, eles fazem mesmo este movimento. E é tão bonito também perceber uma coisa, de cada vez que Ida e Pingala se cruzam, eles cruzam-se precisamente no ponto, na zona dos chakras. Nós temos os 7 principais chakras, que cada um deles corresponde a um cérebro, a um portal, cada um com a sua inteligência. E é muito bonito perceber isto, para tu entenderes o poder que estas polaridades têm e de que forma é que elas impactam a tua vida. Cada vez que eles se entrelaçam, eles entrelaçam-se nesses pontos. E quando eles se entrelaçam, estes dois rios fazem precisamente a forma que tu visualizas quando dois rios se cruzam, eles fazem um remoinho, fazem este movimento, uma vez mais de espiral. Os nossos chakras, eles rodopiam, eles são vórtices, eles são ventoinhas, são rodas. Então,
a força destas duas correntes, do masculino e feminino, se elas tiverem realmente a energia a fluir livremente, elas alimentam os nossos cérebros. Elas não alimentam só os outros canais, elas alimentam os nossos chakras, estes cérebros poderosos. Ok, Ruth, é tão bonito compreender isso, mas no meu dia-a-dia, como é que isto impacta? Como é que isto funciona? Ida, Sushumna e Pingala, os 3 maiores rios do nosso corpo. Estas 3 forças, estas 3 correntes. É tão bonito perceber uma coisa. Para mim foi muito apaixonante perceber isto e a filosofia do yoga tem muita magia nos paralelismos que faz. Os 3 rios mais importantes da Índia. Ganga, depois temos Yamuna e depois temos Sarasvati. Ida, o feminino também é conhecido como Ganga, o masculino também é conhecido como Yamuna e Sushumna é conhecido como Sarasvati, os 3 rios mais importantes da Índia. Então estas forças que existem em nós, vamos falar primeiro destas 2 forças, porque este rio depende de como é que eu utilizo, depende da minha utilização. Vamos entrar aqui, como é que eu utilizo a energia feminina e masculina no meu dia-a-dia. E é muito importante nós percebermos isto, porque enquanto o feminino, este Ida, é a força mental, o masculino, a Pingala, é a força vital, a energia vital do meu corpo. E estas 2 forças, elas são utilizadas para aquilo que eu faço no meu dia-a-dia, para a minha rotina, para as minhas atividades. E para elas também serem feitas em equilíbrio, eu preciso das 2 inteligências em mim. Mas eu não posso ir para o excesso do masculino e para o defeito do feminino, ou para o excesso do feminino e pôr o masculino em defeito. Se uma não está em equilíbrio, a outra não pode estar em equilíbrio. Elas, as 2, como eu disse, são as 2 faces de uma mesma moeda. Então eu agora quero entrar aqui nessa explicação do feminino e do masculino e das suas características. Eu vou fazendo mesmo um paralelismo entre cada uma delas. E quando nós começamos a ouvir esta explicação, é muito bonito porque se começam a acender luzes. Começam-se a acender luzes. Espera aí. Tu que me estás a ouvir, se calhar vais começar a perceber onde é que tu estás mais. Porque, infelizmente, enquanto nós não temos consciência, nós usamos sempre mais uma do que a outra. E até te vou dizer, antes mesmo de explicar, é que a nossa sociedade, ela está criada de uma forma que eu acredito que vamos sair daí e que estamos a sair daí, em que quer o homem, quer a mulher, estamos em excesso de masculino. Mas para perceberes isto, também é preciso compreender as características de cada uma delas. Atenção, uma não é melhor do que a outra, uma não é mais forte do que a outra, uma não é mais importante do que a outra. Elas, as 2, são o princípio da criação. E é o amor entre o princípio do masculino e do feminino que pode gerar a vida na sua totalidade e em equilíbrio. A energia feminina, a nossa força mental, ela está ligada à energia da lua, ela está ligada à polaridade negativa, ela está ligada ao hemisfério direito do cérebro, porque embora seja ao lado esquerdo, ela está ligada ao hemisfério direito. Ao mesmo tempo, ela está ligada à intuição, está ligada às nossas capacidades extrasensoriais, psíquicas e extrasensoriais. Está ligada à pausa, está ligada ao vazio, está ligada à sensibilidade, à delicadeza, à gentileza. Porque depois dentro do yoga às vezes podemos ver informações também diferentes. Canal esquerdo está representada pela cor azul, mas podes ver alguns textos em que diz branco. Este canal azul, ou branco, em outros textos, ele está ligado também à passividade, que não é uma coisa negativa. Não é negativo nem positivo, é uma característica da nossa energia feminina. Também ela está mais ligada à subjetividade, está ligada também a esta minha capacidade de, a partir do vazio, a partir do nada, gerar tudo. Nós precisamos de ir a este vazio, porque é a partir do nada que nós geramos muita coisa. Contudo, e agora fazendo aqui o paralelismo para o masculino, o que é que nós aprendemos na nossa vida? Nós aprendemos que é a partir do esforço,
da ação, de uma ação constante que alguma coisa se pode materializar. Nós não contamos com o casamento do masculino e do feminino. Nós não contamos com a vibração com que tudo foi criado, ou seja, a consciência vibrou, desejou, veio a energia, casou-se com a consciência e aí nasceu algo. Nós acreditamos que só através da ação é que se gera frutos. O que é que isto gera? O excesso da minha energia masculina, porque masculino é o sol, é o quente, é a ação, é um lado mais da lógica, é o lado mais da minha capacidade de estabelecer objetivos e de os concretizar. Eu estabeleço objetivos e eu concretizo. Mas tão importante percebermos isto. Nada se faz sozinho. Antes de eu estabelecer um objetivo e o concretizar, há um desejo. Há um desejo. Porquê é que eu tenho o desejo de determinado objetivo? Como é que esse desejo fala comigo? Porque é a energia feminina que me diz: isto faz algo vibrar em mim, isto cria um desejo. Então daí estabelece um objetivo e a energia masculina faz o quê? Vai lá buscá-lo, vai atrás dele. Isto é o masculino, e é o masculino e o feminino em interação. Então a energia masculina é dinâmica e a energia, como eu disse há pouco, feminina é mais passiva. E na verdade, é deste casamento entre o passivo e o dinâmico que nós vamos buscar e alcançar verdadeiramente tudo aquilo que nós merecemos na nossa vida. Depois é também muito bonito perceber que isto tem impacto no campo emocional e depois tem impacto também no campo físico e energético. Porque imaginem, a energia feminina está ligada ao nosso sistema nervoso parasimpático. A energia masculina está ligada ao nosso sistema nervoso autónomo simpático. E é incrível perceber que é na pausa, é no descanso, é no vazio que este sistema parasimpático também se ativa, que reforça o sistema imunitário, o sistema endócrino e não só. Contudo, nós também precisamos da nossa inteligência, também precisamos muitas vezes de dar respostas rápidas. Quando algo vem ter comigo e eu preciso de uma reação, esta resposta não é de luta ou fuga, eu preciso da ação do simpático, preciso do masculino. Agora vamos começar a fazer perguntas, vamos começar a entrar, ok, como é que isto impacta a minha vida? Como é que isto impacta o meu corpo? Como é que isto impacta as minhas relações, inclusive a nível sexual? O que é que acontece quando estas duas energias não vivem em harmonia e entram em desequilíbrio? Vamos entrar em exemplos. Eu, enquanto mulher, posso utilizar, desde o momento em que acordo até o momento em que eu me deito, estou a dar força ao meu masculino. É esta força, a esta polaridade. A ação, vontade de fazer mais, vontade de concretizar, fazer várias coisas ao mesmo tempo e não conseguir me focar. O que é que vai acontecer aqui? Vou para um extremo oposto e em nada alimento a energia feminina. Ok, o que é que isto representa ao nível físico e ao nível emocional? Quando eu estou num polo extremo do masculino, nós geramos irritabilidade, reação. Porquê? O nosso fogo aumenta, porque o masculino é calor, o meu fogo aumenta e eu torno-me mais ríspido. Já nem penso, já não há delicadeza, é só realmente rigidez, exigência a acontecer na nossa vida. Agora, contudo, se formos, por exemplo, eu vou dar o exemplo para vocês entenderem que não quer dizer que é homem ou que é mulher. São duas polaridades, dois tipos de inteligência. Um homem, desde o momento em que ele acorda até o momento em que ele se deita, ele está a dar primazia à energia feminina. Passividade, inércia, ausência de ação. Esta pessoa até pode ter desejos, mas depois não consegue concretizar os seus objetivos, não consegue chegar lá, não vai atrás do caminho para. Então este homem também está no excesso de feminino. E o que é que acontece aqui? É preciso alguém fazer por mim, eu sinto-me inútil, eu sinto-me insuficiente, não me sinto capaz. Nós todos, o ser humano, na verdade, lida com este tipo de dualidade e lida também com este tipo de desequilíbrio. E o importante é o meio caminho, porque é no meio caminho
que a energia começa a fluir pelo nosso grande rio, caminho da iluminação. Então o que é que eu venho falar aqui? É preciso mudar a nossa sociedade. É preciso mudar, acima de tudo, a nossa mentalidade e o desrespeito que nós estamos a ter para com a nossa essência. A nossa essência vive desta interação. A nossa essência vive do casamento destas duas energias. E a verdade é, o facto de eu não estar em paz com o feminino e o masculino e de não abraçar as duas forças em pleno, cria as requisílias, cria os debates e cria também as discussões e as separações entre o homem e a mulher. Ou entre casal, que possa ser mulher-mulher, homem-homem. Um deles há de ter mais uma energia do que outra. É importante nós percebermos que a nossa essência é exatamente igual à natureza. Se eu observar uma árvore, ela parece que ela não está a fazer nada. Está na sua energia feminina apenas. Se calhar é isso que a pessoa olha, vê, a árvore está ali. Mas a árvore tem a força da passividade e está a acontecer tanto dentro dela, porque ela tem a força do masculino. As suas raízes comunicam com toda a terra. As suas raízes comunicam com outras raízes. As suas raízes, toda a sua força gera oxigênio e gera tanto para nós. É importante ganharmos esta consciência. Nós não estamos na nossa natureza. Nós não estamos a trabalhar em equilíbrio a nossa essência. O que é preciso? No meu dia-a-dia, acima de tudo, primeiro, como é que eu percebo que eu preciso da utilização dos dois? Como é que eu percebo que eu não é por ser mulher que apenas posso ser feminina? E não é por ser mulher, também aqui uma grande mensagem para as mulheres, que eu preciso de provar que eu consigo tudo e posso tudo e vou para o meu extremo masculino. E as mulheres estão a ficar muito doentes por isso. As mulheres estão a ir para o extremo masculino e há muitos homens que estão a ir para o extremo feminino, porque nós estamos a viver um desequilíbrio dentro. O meu maior conselho é perceber que a ação pede pausa. A pausa pede a ação. A força vital que tu tens no masculino, todos nós temos a força vital. E a força vital é combustível. Tu tens um combustível, a cada dia tu tens combustível. Então esta força vital, ela tem limites. A partir do momento em que eu uso a força vital que eu tenho para aquele determinado dia, sabes o que é que vai acontecer? Tu acabaste com essa energia, então onde é que tu vais continuar a ter força para continuar a fazer as tuas coisas? O nosso corpo é obrigado a ir aos órgãos, à energia vital dos órgãos. E é assim que nós ficamos doentes. É assim que nós entramos em desequilíbrio. É assim que nós vamos entrar em expectativas defraudadas. É assim que a nossa exigência vai pedir ao outro que seja diferente do que é. É aqui que também entramos em cobranças, porque não conseguimos estar na totalidade do eu. Como é que eu faço isto? Fazendo as pazes com o meu feminino e o meu masculino. É preciso fazer as pazes com os dois. Primeiro, aqui muito importante, tem prazer. O feminino é prazer. Prazer de viver, prazer de estar, prazer de não fazer nada. Prazer até de compreender que a força da criação acontece no nada. Nós acreditamos que só nos movendo é que algo acontece. Mas deixa-me te explicar uma coisa que é tão bonita também neste princípio de fazer amor, destas duas polaridades fazerem amor. Tu podes te deitar e há esta sensação, ok, quando eu me deito eu não estou a fazer nada, mas nesse momento tu podes representar uma árvore. Nessa passividade, neste deitar, eu posso começar a pensar sobre os meus sonhos, os meus desejos. O que é que me faz vibrar? Acima de tudo, o que é que faz a minha alma vibrar? Consciência, levar consciência à minha ação. Então eu deito-me e começo a visualizar. O pensamento é a ação. Então, mais uma vez, a consciência e o masculino vão se entrelaçar. Eu estou deitada, mas estas duas energias estão em ação. Estão a casar-se, estão a comunicar. E neste vibrar do que eu visualizo, do que eu desejo, e do eu acreditar que isto já está a acontecer, tudo está a mexer à volta de mim. Nós podemos gerar a partir do nada.
nós podemos gerar a partir da pausa, nós podemos gerar a partir da leveza. A sociedade convenceu-nos que só geras a partir do esforço. Corre atrás, senão nada acontece. Sim, é preciso o equilíbrio. Mas equilíbrio é ir ao nada e perceber o que é que para mim é importante, o que é que me faz vibrar, o que é que realmente vem do eu, da minha essência. Então é preciso começarmos a fazer estas perguntas. Utilizar estas duas energias é trazer consciência à ação e é utilizar a energia com consciência. Utilizar o feminino com consciência e utilizar o masculino também com essa consciência. E é perceber que o feminino, consciência, masculino, energia, tudo o que tu faças, faz com consciência. Tudo o que tu faças, abraça estas duas inteligências. Dia a dia, coisas propriamente práticas que me ajudam a fazer as pazes com o feminino e o masculino. E aqui, vamos falar do pai e da mãe. Como é que o meu pai viveu estas duas polaridades? Como é que viveu ou vive estas duas polaridades? Como é que eu vi o meu pai lidar com o feminino e o masculino que existe dentro dele? Foi um homem demasiado exigente? Foi um homem que nunca parou? Foi um homem que repetiu muitas vezes ganhar dinheiro custa? A vida custa a ganhar? Quantos de nós ouvimos isto? Este tipo de expressões. Como é que o meu pai lidou com o masculino? E depois, eu vi o meu pai lidar com o feminino, eu vi o meu pai ser gentil, eu vi o meu pai dar-se a oportunidade de parar, de desfrutar da vida. Foi uma pessoa que gozou ou que goza realmente das férias, da pausa, do amor, da gentileza, da delicadeza. Como é que eu vi? Qual foi o meu exemplo? E agora faz exatamente as mesmas perguntas para a tua mãe. Como é que é a tua referência nestes teus dois progenitores? E porquê que eu pergunto isto? Os nossos pais são o princípio da vida em nós. Eu sou filha do princípio da vida entre os meus pais. Eu sou filha do casamento do seu masculino e feminino, tanto de um como do outro. Então eu perguntar primeiro que tudo, como é que eles lidaram com estas duas polaridades? Será que eu estou a repetir? Será que eu estou a ser fiel a esses seus comportamentos? Então é preciso fazer as pazes com isso. Não é porque o meu pai ou a minha mãe agiram de determinada forma que eu faço igual e repito o padrão. Porque ao fazê-lo, eu estou a fazer o quê? Eu estou em ação, sem consciência. E sem consciência ninguém pode ser feliz. Ninguém pode realmente viver em equilíbrio. No meu dia a dia, vamos fazer as pazes com o feminino. No meu dia a dia, vamos fazer as pazes com o masculino. Dou-te exemplos. Para mim, eu gosto de começar o dia e nesse dia eu preciso de começar pelo nada. Eu preciso de começar pela passividade. Eu preciso de começar pelo feminino. Ou seja, antes de eu me voltar para o mundo, para fora, que é o exterior, masculino, eu preciso de voltar para dentro, que é o feminino, o interior. Meditação, observação, pausa, respiração. Porque este momento de pausa traz-me clarividência. Sem pausa não há clarividência. Sem pausa ninguém escuta a intuição. A lógica é precisa. A intuição e a lógica estão ligadas. Elas precisam uma da outra para nos conduzir. Mais coisas que tu podes fazer para dar a primazia ao teu feminino. Hora de almoço. Ok. Se calhar eu vou estar 10, 15 minutos em que eu almoço com os meus colegas, mas depois eu preciso de ir para a pausa. E pausa é não mexer em telefone, não estar distraído com algo, pode pura e simplesmente significar eu ir a um jardim ou, por exemplo, ir para um carro, dentro de um carro, fechar os olhos e se calhar dar tempo ao meu corpo para regenerar. Há uma pausa na força mental e eu dou espaço também à energia masculina, à energia vital para se regenerar. Eu ofereço-me essa gentileza, eu ofereço-me essa amorosidade. Final do dia, ok?
No final do dia começa a entrar a força da Lua. Não é suposto que nós, ao final do dia, estejamos a dar muita força a atividades. E é um momento em que nós começamos a vir para dentro. A natureza mostra-nos isso. Realmente, durante o dia, nós usamos mais energia Sol, mas depois, ao acabar o dia, nós temos que ir para a energia Lua. Começar a pousar, começar a parar, fazer tudo aquilo que me ajuda precisamente a recolher e a regenerar. Portanto, deixar computadores de parte, deixar telefones de parte e fazer coisas que são prazerosas para mim e para a minha família. Um jantar que seja nutridor. Quando estou a jantar, estou realmente a desfrutar e a ter prazer do alimento que me está a nutrir. Ou também é bom nós nos darmos o tempo para deitar e ler, deitar e ver uma série, podermos desfrutar dessas pausas. Agora, super importante, se eu fizer isto, eu vou ser muito mais capaz de estabelecer objetivos e de concretizá-los. E a minha força da ação não tem que vir de um lugar de excesso, rigidez e exigência. Pode ser feito neste entrelaçar doce entre a pausa, o recolhimento e o fazer de um lugar de prazer. Também é isso que nós devemos fazer a partir de um lugar de prazer. Muito importante isto. Mas na nossa sociedade tornámos-nos escravos do fazer e fazemos por uma obrigação. Muitos de nós não amamos o que fazemos e logo aí estes dois polos entram em desequilíbrio. Quero agora entrar em algo muito bonito que eu acho interessante, não é interessante só, crucial. Energia feminina, capacidade de receber. Energia masculina, capacidade de dar. Vou repetir isto. Energia feminina, capacidade de receber. Energia masculina, capacidade de dar. Como é que isto está? Como é que esta balança está na tua vida? Estás sempre a dar? Então onde é que está o feminino? Onde é que está a tua capacidade de receber? Há culpa em receber? Há culpa em parar? De onde é que isto vem? Provavelmente dos pais. E porquê que eu digo que isto é muito importante? Primeiro, não há relações equilibradas se não há equilíbrio entre dar e receber. É para esquecer. Isso não existe. Para uma relação ser equilibrada, o equilíbrio entre o dar e receber tem que existir. E mais, vamos falar aqui de dinheiro, porque o dinheiro é a energia também da criação. Sobre a minha ação, não é? Nossa ação, as nossas atividades geram a energia do dinheiro. Mas antes disto acontecer, primeiro, há um desejo, há uma ideia, há uma vontade. Um projeto novo, imagina, um projeto novo, há uma ideia, há um desejo, há uma vontade. Isto faz-me vibrar, vou colocá-lo em ação. Estas duas casam-se, materializa-se. A energia masculina vai colocar a sua energia vital nisso, fazer acontecer. Isto tem um valor. A energia masculina, essa ação, tem um valor. Qual é o valor que isto tem? E eu sinto que sou merecedora de receber esse valor? Ou eu dou e depois acho que devo pedir pouco por isso? O dinheiro está ligado à energia feminina e masculina. E eu devo estar em pleno, eu devo fazer as pazes com o meu masculino, com a ação, com tudo aquilo que ele faz para fazer acontecer. Devo estar em paz com isto para depois eu dizer, isto tem muito valor. E eu abro-me a receber. Há algo muito bonito, há uma frase muito impactante que diz: Women don't chase, we attract. As mulheres não correm atrás, elas recebem. Mas eu sinto que eu não corro atrás, eu atraio, não existe só na mulher. O homem tem o seu polo feminino. Mas eu queria explicar isto aqui dentro da própria polaridade, fazendo aqui o transporte e até esta metáfora para a vida, para a gestação, para a criação de cada ser humano. Quando uma mulher engravida, quando um homem e a mulher fazem amor, não é? É o esperma que se move. É o esperma que vai ao encontro do óvulo. A mulher não faz nada para isso. O óvulo não se move. O óvulo recebe. E é nesta pausa que se gera a vida. É nesta
neste encontro entre a ação e a pausa que se gera a vida. Então, na verdade, se nós nos recordarmos desta frase de não é correr atrás, we don't chase, we attract, nós não vamos atrás, nós atraímos, que percebemos estes dois polos são ímãs. São ímãs. E quando tu os entrelaças de uma forma perfeita, tu atrais a vida que tu queres. Agora, se eu utilizo o feminino e o masculino sem consciência nenhuma, eu continuo a atrair aquilo que eu sou aqui dentro. Se há uma disputa aqui dentro, se há uma guerra entre o masculino e o feminino, eu vou atrair isso lá fora. A minha vida espelha essa luta, a minha vida espelha essa guerra. Portanto, é esta fusão que me permite realmente eu criar a vida que eu mereço. Atrair, perceber que eu sou um ímã, porque depois então o equilíbrio destas duas forças começam a percorrer este grande rio e nós tornamos este grande ímã. Eu sinto, eu desejo, eu vibro, eu atraio. Em prazer, em pausa, porque na pausa eu também estou em ação. Experimenta. É importante começarmos a experimentar, fazer acontecer. Deixa-me te dizer que eu estou neste momento dentro da minha escola, a Escola de Yoga e Meditação, onde nós damos a formação para professores. E esta estrutura toda, ela é o nascimento. Ela é o nascimento de algo que eu e o meu companheiro Tiago visualizámos muitas vezes a nascer. Visualizámos muitas vezes a nascer. Visualizámos no lugar de pausa. E claro que sim, tivemos que entrar em ação, pôr mãos à obra e com as nossas mãos fazer isto acontecer. Propriamente dito, começa a perceber que tudo pode vir de um lugar não de esforço, mas de prazer. Atrai. Usa estas duas forças em equilíbrio e atrai. Torna-te um ímã magnético para aquilo que tu queres, não para aquilo que tu não queres. Porque assim, magnéticos nós já somos. Agora, o que é que eu estou a magnetizar? Olha para a tua relação com o masculino e o feminino e tudo vai fazer sentido. Indo agora para a parte da energia sexual, que na verdade está muito ligada à energia vital, do dinheiro, à consciência, para aqui. Quando uma mulher, do exemplo da mulher, está em excesso no masculino, ela perde a libido. Mas o mesmo acontece no homem. Só que o homem tem mais energia masculina no seu corpo. A mulher tem menos energia masculina. Se a mulher vai para um polo extremo do masculino, ela perde a libido. Porque não há subtileza, a pausa, o descanso, não há a sensação de merecimento, não há o vazio. Então, o que é que acontece? Não está a fluir pelo meu corpo energético e subtil a força da corrente feminina. Está a fluir muito mais forte o masculino em mim. Isto gera desequilíbrio. Claro que o mesmo se pode ver no homem. Se o homem vai também para um excesso, acontece exatamente o mesmo. E depois temos pessoas que vão para o oposto, não é? Em que se tornam adictas à energia sexual e a esse prazer. Porquê? Porque, na verdade, elas não estão a conseguir encontrar dentro delas este grande rio de conhecimento, de sabedoria, de iluminação. Então vão buscar o prazer fora. Tornam-se adictas a esse grande prazer. Aquilo que eu desejo, acima de tudo, a partir desta minha partilha, é que tu percebas que tu tens estas duas forças, que tu és o universo, todo o universo está-se a manifestar dentro de ti. Tu és a força da criação. E essa força da criação precisa do masculino e o feminino a fazerem amor, a estarem em total tranquilidade, harmonia. Precisam que tu faças as pazes, que as utilizes em consciência. Este é o meu desejo para esta palestra, é o meu desejo, é que todos nós, homens e mulheres, possamos viver em pazes, pararmos com isto do patriarcado, do matriarcado, de disputar o que é bom, o que é mau, quem é melhor, quem é pior. Largar isso. Somos todos divinos, somos todos a beleza do princípio da criação. Então vamos criar e gerar de um lugar de consciência, levar consciência à ação e levar a ação à própria consciência. Podes fazê-lo a partir do nada.
E como eu sei que é muito, muito importante nós também aprendermos a fazer isso propriamente dita, eu vou deixar-te um vídeo, uma meditação, que te vai ajudar precisamente a criar esta harmonia, esta simbiose perfeita entre o feminino e o masculino. Pratica todos os dias, pratica de manhã, pratica ao final do dia, mas pratica e percebe como é que a partir de uma pausa a magia acontece. Obrigada por teres estado deste lado, obrigada por me ouvires e obrigada por fazeres diferente a partir daqui. Se gostarias de aprender comigo sobre esta e tantas outras mais matérias, tens a possibilidade de juntares aos diferentes programas que eu ofereço. Comunidade onde mensalmente tens um suporte ao nível da teoria, ao nível da prática, com resultados, com testemunhos, com uma família que já se vive lá inacreditável, ou aprenderes como é que estes temas inacreditáveis podem ser vividos na liderança no feminino. E aí conheceres o método Ruth, criado por mim, com 15 anos de trabalho e de experiência. Junta-te e vem aprender comigo.